Carlos Miguel, Gomes Barbosa e Piquerez, John Arias, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Danilo, Paulinho, Vitor Roque e Gabriel Jesus. Já pensou? Vocês já pensaram nisso aqui? Calma que essa é uma das escalações possíveis de um possível Palmeiras pós-Copa do Mundo. Eu vou explicar isso pra vocês no vídeo de hoje. Reuni algumas notícias, algumas apurações, algumas notícias bem relevantes sobre Nino, sobre Gabriel Jesus e sobre Danilo. Vou trazer tudo isso num vídeo só, mas eu já te peço o seu like, o seu hype, e eu vou querer saber a sua opinião, tá bom? Deixe a sua opinião e eu não vou enrolar muito, já vai se inscrevendo aqui no canal do Rick Covil e também na Covil TV. Eu não vou enrolar muito e falar do primeiro dos assuntos, que é para tirar esse aqui do caminho, que é o seguinte: o zagueiro Nino, que o Palmeiras tinha como prioridade, depois que contratou o Barbosa, deu uma enroscada ali, uma talvez desistida, não chegou a desistir, a Leila falou que não desistiu, mas também não faz tanta questão mais, né? E tá aqui, ó: a Real Sociedad tem interesse na contratação do zagueiro Nino, alvo do Palmeiras. O clube espanhol, inclusive, já entrou em contato com o zagueiro de 29 anos. Então, segundo essas fontes aqui, ó, o Notícias de Guipúzcoa, enfim, e o Miquel Recalde, a Real Sociedad tem interesse no Nino, e é um interesse forte, né, de futebol europeu, de uma liga mais forte do que é a Liga Russa, de uma liga onde ele vai poder disputar competições europeias. Eu nem sei se o Real Sociedad se classificou para alguma coisa, deixa eu ver aqui, classificação de La Liga. Sei que o Real Sociedad teve bons momentos nos últimos anos, mas nessa temporada ele ficou em 10º. E aí, quem acompanha lá a Liga, deixa aqui nos comentários para eu entender o porquê que o Real Sociedad ficou em 10º. E ainda assim ele tá com esse amarelinho, esse laranjinho de Europa League. Por que que o Real Sociedad, ele ganhou a Europa League? O porquê que o Real Sociedad está na Europa League? Eu não consegui acompanhar muito futebol europeu esse ano, nem meu Milan eu consegui acompanhar, né, por causa das correrias com as lives, então posso estar sendo bem burro, posso estar sendo bem inocente, mas aparentemente então ele vai poder disputar uma competição europeia se ele for pro Real Sociedad, que é algo que o Zenit não proporcionaria para ele. Então, deixa aqui nos comentários por que o Real Sociedad tá na Europa League, que eu não entendi, eu quero muito saber. Mas eu quero falar de outras situações, tá? Porque, primeiro, antes de tudo, eu quero falar sobre o Danilo. O Danilo, a gente sabe que ele prioriza a Europa, mas ele prioriza grandes mercados da Europa, grandes clubes que vão brigar por título, isso a gente já sabe. Mas não surgiu praticamente nada, ele tem 25 anos, é muito difícil a gente encontrar propostas da Europa para jogadores de 25 anos, mesmo que eles joguem Copa, mas propostas de clubes grandes da Europa. Geralmente precisa de uma porta de entrada. É muito difícil um Real Madrid, um Barcelona contratar um cara de 25 anos, mesmo que ele jogue uma Copa. É muito difícil. Muita gente já lembrou nas últimas lives, por exemplo, o Rames Rodrigues foi pro Real Madrid depois da Copa, mas ele tava no Porto. É diferente ele sair direto da Colômbia pro Real Madrid com 24 para 25 anos. Então é muito difícil. Mas surgiu a notícia de que o Manchester United estava interessado. Manchester United que vai disputar a próxima Champions League. E hoje tivemos mais um capítulo dessa história. Manchester United avança em acordo milionário por volante brasileiro. E aí estamos falando do brasileiro Ederson, que já chegou a um acordo sobre os termos pessoais para atuar em Old Trafford. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrício Romano, o meio-campista da Atalanta suspendeu conversas com outros clubes europeus nos últimos dias. Ou seja, as negociações entre os clubes caminham para a reta final e envolvem valores próximos de 50 milhões de euros. Olha o que se paga por um cara de uma idade parecida, acho que ele é até um pouco mais novo, né, o Ederson, mas que já tá no futebol europeu. É isso que se paga. Pro Danilo era papo de 35. E aí, com esses 50 milhões de euros que deve se pagar pelo Ederson, que vai ser a reposição ao Casemiro, apesar de não ser primeiro volante, mas é um volante, né? Provavelmente o Manchester United não vai fazer uma outra grande proposta por um outro volante, já que ele tá fazendo já a reposição dele. Então, o Ederson estaria chegando pro United e isso esfriaria essa situação do Danilo no United.
E aí, como muita gente já vem falando, se não vier nada grande da Europa, é quase certo que o Danilo vai fechar com o Palmeiras. Cada dia que passa, as chances do Danilo fechar com o Palmeiras são maiores. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar que eu acho que as coisas estão encaminhando bem. Mas o principal tema desse vídeo é o que eu quero trazer aqui. A maior novidade é sobre Gabriel Jesus. Gabriel Jesus é o principal tema desse vídeo e eu vou falar depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar para o Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Esse é Miguel Delaney, que é um chefe de redação do futebol do Independent, que é um jornal muito conceituado lá na Inglaterra, né? Enfim, é autor de não sei das quantas, não sei das quantas. Por que você tá explicando quem que é esse cara, Rick? Porque ele trouxe uma informação hoje que é muito relevante, tá? Ele trouxe uma informação extremamente relevante sobre Gabriel Jesus e que me deixa muito surpreso, tá? Gabriel Jesus, eu não sei ler inglês, eu vou botar a tradução. Deve ser autorizado a aceitar uma de muitas ofertas da Liga Brasileira por uma taxa simbólica de cerca de 5 milhões de libras. 35 milhões de reais, mais ou menos. A economia dos seus altos salários permitiria uma margem considerável com as regulamentações financeiras. Ou seja, ele recebe um salário muito alto no Arsenal. E o Arsenal toparia vendê-lo por um valor baixo, 5 milhões de libras, justamente porque só de economizar com o salário do Gabriel Jesus já acaba sendo um grande negócio. Um jogador que pouco está rendendo lá no Arsenal depois das lesões. Então, ele que tem como prioridade o Palmeiras numa volta pro Brasil, e o Palmeiras, a Leila já disse que tem interesse na volta dele, quando der e tudo mais. Agora é o momento. Agora é o momento. O Arsenal topa 5 milhões de libras pelo Gabriel Jesus. O que é 5 milhões de libras num mercado que muito provavelmente vai ter venda de Flaco Lopes, talvez até a venda do Alan, se bobear a venda do Giai. Eu fiquei sabendo hoje que tem interesse da MLS no Emiliano Martínez, que vai jogar a Copa do Mundo e quem sabe nem volte mais pro Palmeiras. O Palmeiras vai fazer um caixa e pode contratar o Gabriel Jesus. 5 milhões de libras não é nada bizarro. Claro, tem que chegar num contrato, num acordo com ele por salários, porque não dá pra pagar o que ele recebe lá. Mas ele também sabe que se ele estiver voltando pro Brasil, não vai ser pra receber o salário que ele recebe lá. Aliás, nem na Europa ele vai receber um salário mais desse nível, porque ele não tá saindo do Arsenal como um dos grandes nomes do time. Então existe sim uma grande chance do Palmeiras fechar com o Gabriel Jesus pro segundo semestre. Existe sim uma grande chance. Notícias vindas direto da Inglaterra, tá bom? E com isso, aí eu trago aquela brincadeira que eu fiz aqui, que eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. E aí eu já vou colocar a palavrinha mágica aqui no vídeo. Você tem 2 palavrinhas mágicas. Você só pode escolher uma pra comentar. Só pode uma, tá? Se tiver que escolher um, eu acho que dá pra vir ambos, tá? O Danilo ou o Jesus? Apenas. Você só vai botar nos comentários o nome de quem você escolheria. Avulso. Danilo ou Jesus? Danilo ou Jesus? Certo? Avulso. Sem justificativa. Quiser justificar, pode justificar em outro comentário. Mas eu quero comentários apenas com uma palavra. Quem chegou no vídeo até esse momento aqui já sabe que a palavrinha mágica ou é Danilo ou é Jesus. Qual deles você escolheria caso tivesse que escolher um? Dito isso, não precisaríamos escolher um, né? Até porque daria, economizando com o Nino, daria para investir no Danilo, e esse investimento no Gabriel Jesus viria de alguma outra venda que deve vir. E aí, claro, a gente poderia debater um provável time, mas daria para fazer algo nesse sentido, né? 3 zagueiros com Gomes, Barbosa e Piquerez. Piquerez sendo esse cara que contra times mais fracos vai subir para a linha de meio, liberando o Danilo para jogar um pouco mais por dentro, né? Liberando o Danilo para jogar um pouco mais por dentro, mas contra times mais fechados ele faria esse terceiro zagueiro. Acho que ele tem essa capacidade para isso. Danilo como um meia aqui pelo lado, tá? Um meia aqui pelo lado que pode trocar muito com o Paulinho também em construção. Do outro lado, o John Arias, Marlon Freitas e Andrés de volantes.
e Gabriel Jesus e Vitor Roque na frente. Seria um time de FIFA, né? Claro que eu não imagino que esse time pudesse acontecer, mas na cabeça do torcedor que gosta de um videogame, eu sei que esse seria um time absurdo. Vocês acham possível um time desse? Eu particularmente, brincadeiras à parte, eu acho que alguém aí ia pro banco, algum desses atacantes, e aí poderia ir, sei lá, o Vitor Roque iria pro banco, a gente teria um trio de ataque aqui com Paulinho, Gabriel Jesus e Arias, tô dando um exemplo, tá? Danilo, Andrés e Marlon Freitas no meio campo, né? Esse trio de volantes aqui, um 4-3-3, e aí você precisaria de ter um lateral, né? Pô, aí você precisaria de ter um lateral, que eu não sei se seria o Giai, se fosse vendido ou não, ou se seria o próprio Kelvin, mas aí eu acho que o Palmeiras ideal mesmo seria algo nesse sentido, certo? Nesse sentido, com essas peças, algo nesse sentido. Ah, mas e o Vitor Roque não pode tirar? Beleza, tira o Jesus então. Ah, mas não pode tirar o Jesus, beleza, então tira o Paulinho. Alguém vai ter que ir pro banco. Aquele time eu coloquei na brincadeira, mas é muito difícil imaginar um time de FIFA daquele, cara. Alguém teria que ir pro banco. Ah, mas não dá pra botar... vai ter que tirar alguém, irmão. Ou o Danilo e Marlon Freitas aqui. Aí você bota o Arias de meia e o Paulinho de atacante. Ou o Paulinho numa ponta, Arias no outro. Faz o 4-4-2 padrão. Não sei. Mas todo mundo aqui não dá pra jogar. E isso é bom. Porque a gente reclama tanto do elenco curto do Palmeiras. Se essas negociações se concretizarem, o Palmeiras vai ter um elenco muito forte. E ainda vai ter Murilo no banco, vai ter Fux no banco, vai ter o Arthur no banco que tá indo bem. Enfim, gostaria muito que tudo isso acontecesse. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Boas notícias aí. Estamos caminhando no mercado. Creio que no segundo semestre teremos reforços de peso. Fechou? Deixa aqui a sua opinião, deixa o like, deixa o hype. Comenta aí, Danilo ou Jesus? E depois, num outro comentário, você justifica. Fechou? Tamo junto e avante, parece.